Fala aí, amigos do Diário Celeste, começando mais um vídeo aqui em nosso canal, e hoje a gente vai trazer um vídeo aí com as retrospectivas do Campeonato Mineiro. A gente vai trazer alguns números do Cruzeiro no campeonato para vocês. Vamos trazer um top 3 dos gols mais bonitos, um top 3 das assistências mais bonitas, porque a gente vai falar sobre tudo que aconteceu nesse Campeonato Mineiro. Então, se você não conhece ainda o canal, a gente tem conteúdo diariamente sobre o Cruzeiro, ainda temos conteúdos sobre o Cartola FC e muito mais. Então, se inscreva ali no canal, deixa o gostei e bora começar. E a gente começa falando já da campanha do Cruzeiro na fase de grupos, né? O Cruzeiro já na fase de grupos não teve nenhuma derrota, fez 29 pontos, uma pontuação muito boa, muito alta, algo que não vinha acontecendo há muito tempo. E teve aí no campeonato todo, agora falando num todo, 16 partidas, onde venceu 13. Então o Cruzeiro venceu praticamente todas as partidas, empatou duas e teve apenas uma derrota, que foi exatamente no jogo de ida da final contra o Atlético Mineiro lá na Independência. O Cruzeiro então aí com 2 empates e apenas uma derrota em 16 partidas. O Cruzeiro ainda fez 28 gols nesse campeonato e sofreu apenas 6. Então assim, o Cruzeiro marcou muitos gols e sofreu poucos, né? O Cruzeiro fez uma primeira fase muito boa no Campeonato Mineiro e isso ajudou muito porque teve a vantagem na semifinal. E na final, nas quartas de final, não teve a vantagem porque era um jogo apenas contra a Patrocinense. No Mineirão, a única vantagem que tinha naquele jogo era jogar em casa. O Cruzeiro venceu a partida e se classificou para a semifinal, onde enfrentou o Tupi e na sequência decidiu contra o Atlético Mineiro, aí também tendo a vantagem de 2 placares iguais. O Cruzeiro, no agregado, o placar terminou 3-3, mas o Cruzeiro foi campeão porque teve a melhor campanha na fase de grupo. E a gente teve aí os líderes em assistências, né? O Robinho e o Rafael Sobis, eles foram os jogadores com mais assistências pelo Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro, com 3 assistências cada um. E a gente teve também os jogadores com mais gols feitos pelo Cruzeiro, não é pelo campeonato todo. Temos aí o Rafinha e o Thiago Neves, ambos com 5 gols. O Rafinha que fez uma fase, um início de campeonato fantástico, né, marcando muitos gols, aparecendo como artilheiro, diferentemente do que foi o ano passado. E o Thiago Neves novamente marcando bastante gols, né, ele que já fez muito gols no ano passado. O Thiago Neves vem muito bem com a camisa do Cruzeiro e ele marcou aí junto com o Rafinha 5 gols. Foram os 2 artilheiros do time nessa conquista do título do Campeonato Mineiro. Se falamos aí de assistências e gols, agora a gente vai trazer para vocês o top 3. Quais foram as 3 melhores assistências, na nossa opinião, na minha opinião, e quais foram os 3 gols mais bonitos do Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro. A gente vai trazer para vocês agora então um top 3 na ordem do terceiro ao primeiro lugar. Uma forma, como a gente disse, não é a opinião de ninguém além da minha, é a minha opinião, eu organizei e eu quero saber a opinião de vocês também, então vocês assistem aí e comentam aí embaixo o que vocês acharam. E em terceiro lugar, no ranking de assistências, a gente tem aí esse passe do Raniel para o Manquejo. Na vitória de 3-0 diante do Boa Esporte, o Raniel deu esse passe, o Manquejo avançou em velocidade, bateu tirando do goleiro, marcando um belo gol, né? E uma bela assistência do Raniel aí nesse gol do Manquejo. Essa que foi, na minha opinião, a terceira assistência mais bonita da conquista do Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro. E agora a gente vai para a segunda colocação, que é o 4º gol sobre o Uberlândia, aquela vitória de 4-0. O Rafinha tabelou com o Rafael Sobis e o Rafael Sobis mandou esse passe de letra fantástico. E o Rafinha saiu livre ali e marcando o 4º gol do Cruzeiro naquela goleada de 4-0 sobre o Uberlândia. Então esse aí, na minha opinião, essa aí, na minha opinião, foi a segunda assistência mais bonita do Cruzeiro nesse campeonato. E na vitória por 2-1 sobre a Tombense, o jogo estava empatado e o Ariel Cabral achou esse passe para o Rafinha. Rafinha que bateu ainda em cima do goleiro e na sobra ele marcou o gol do Cruzeiro. O Ariel Cabral que sempre acha esses passes fantásticos aí por cima, né? Passe por elevação. E sempre são passes magníficos. Então mais uma vez o Ariel Cabral, que joga de terno e gravata, dando uma assistência que, na nossa opinião, na minha opinião, foi a mais bonita desse campeonato, falando especificamente do Cruzeiro. E agora falando sobre os gols mais bonitos do Cruzeiro nesse campeonato, a gente vai eleger também os 3 gols mais bonitos aí. Também na mesma sequência do terceiro ao primeiro colocado, a gente tem aí esse gol contra o Tupi, já pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.
Um gol que eu escolhi mais pela troca de passes, pela criação da jogada, pelo como foi criada a jogada. E na sobra, o Henrique bateu e o Rafinha numa forma que roubou o gol do Henrique, né, desviando de letra, um gol fantástico. Então, pra mim, esse aí foi o terceiro gol mais bonito do Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro. Um golaço marcado aí pelo Rafinha, então, metade Rafinha e metade Henrique, né? E agora em segundo lugar eu escolhi um gol do Raniel, pela dificuldade que foi o jogo. Apesar do Cruzeiro ter vencido por 2-0, o Cruzeiro vinha empatando com a Patrocinense nas quartas de final do Campeonato Mineiro. E o Raniel saiu de brano numa jogada individual e marcou esse gol aí que vocês estão vendo, onde abriu o placar para o Cruzeiro, e logo na sequência ele também de novo fez o segundo gol, mas para mim esse aí foi o segundo gol do Cruzeiro mais bonito nesse campeonato, uma jogada individual do Raniel e um belo gol, dando a vitória ao Cruzeiro, né, abrindo o placar naquele jogo que estava muito truncado, né, o Cruzeiro estava com dificuldades de marcar, então até por tudo que envolveu o jogo eu escolhi esse gol do Raniel aí na segunda colocação. E na primeira colocação, meu Deus, acho que se vocês não lembram desse gol nesse Campeonato Mineiro, vocês vão concordar comigo que ele foi o mais bonito, né? Teve outros gols legais aí também do Cruzeiro, mas esse gol, o contra o América, um clássico, também estava 0-0, o Cruzeiro também não estava conseguindo marcar, e o Edilson avançou pela direita, cruzou e o Arrascaeta meteu esse gol aí que eu não sei nem se isso é um voleio, eu não sei o que é isso, mas esse gol chegou a lembrar um pouquinho aquele gol do Newton sobre o Botafogo lá em 2013. Mano, esse gol do Arrascaeta foi sinistro, um golaço, ele que achou um jeito totalmente diferente de bater na bola, né? Abriu o placar e garantiu a vitória do Cruzeiro nesse jogo que também foi muito importante para a conquista do campeonato. Então a gente organizou aí o nosso top 3 das assistências e dos gols, na minha opinião, e eu quero saber de vocês, tem alguma assistência ou algum gol que ficou de fora? Teve gol de falta do Thiago Neves, teve vários golaços que ficaram de fora, e eu quero saber de vocês como vocês organizariam esses top 3, comenta aí embaixo então como você faria para organizar essa lista fantástica, tem muitos gols, né? São vários opções para organizar, então eu quero saber de vocês qual seria a opinião de vocês, então comenta ali embaixo. E o Cruzeiro nesse campeonato se destacou pelo público. O Cruzeiro sempre que jogou em casa nesse Campeonato Mineiro, a torcida compareceu, marcou presença e foi sempre festas muito bonitas, né? E a gente teve um total de 305.933 presentes, juntando todos os jogos. Em comparação com o Atlético Mineiro teve 144.431. Então aí o Cruzeiro mais do que o dobro do Atlético, né? O Cruzeiro que teve médias fantásticas aí de público, a média de 33.992 torcedores por jogo, uma média muito boa aí para um campeonato estadual, né? Campeonato estadual que a gente tem o exemplo do Rio de Janeiro com públicos baixíssimos, em São Paulo também públicos baixos, então a gente teve essa média fantástica do Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro 2018. E se teve público, também teve renda boa, né? O Cruzeiro adquiriu aí, colocou em caixa 4.876.553,50 reais, somando todos os públicos desse Campeonato Mineiro. Em comparação com o Atlético Mineiro teve muito abaixo disso, teve 1.984.980 reais. O Atlético Mineiro teve quase 2 milhões e o Cruzeiro teve quase 5 milhões de reais aí, somando todos os jogos do Campeonato Mineiro. Então galera, essa foi a nossa retrospectiva aqui do Campeonato Mineiro. Cruzeiro campeão mineiro, voltando a conquistar o título estadual, depois de muito tempo sem conquistar, né? Então a gente fica aí querendo saber a sua opinião. Você concordou aí com o nosso top 3? O que você achou do vídeo? Então comenta aí. E comenta aí o que você destacaria dessa campanha do Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro, que teve muitos jogadores se destacando em alguns momentos, mas eu acho que num todo o grupo foi muito bem, né? Mancoejo entrou muito bem. Então a gente quer saber de vocês o que é que você achou dessa conquista e como você organizaria o top 3. Comenta ali embaixo que a gente está aguardando a sua opinião. Não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal, porque todos os dias a gente tem vídeo novo com as notícias do Cruzeiro. Hoje, segunda-feira, dia 9 de abril, a gente não trouxe as notícias porque a gente organizou essa retrospectiva do Campeonato Mineiro para vocês, beleza? Então, até amanhã, que amanhã já tem vídeo novo. Falou!